1.4 Associações de crianças. Outro argumento poderoso contra a educação obrigatória, um que é geralmente esquecido, é que se a instrução é compulsória, então os pais que não podem se dar ao luxo de enviar seus filhos para escolas privadas ou tutores que são impedidos de instruir os filhos por si mesmos, devem enviá-los para a escola pública. A escola pública haverá a maioria dos que lá não estariam se fosse a lei de obrigatoriedade universal. Isto inclui as crianças subnormais, as incorrigíveis e vários tipos de vândalos e delinquentes juvenis. Considerando que os pais iriam preferir não mandar seus filhos para a escolarização formal, ao invés de obrigá-los a se associarem com estes tipos viciosos, o Estado os força a fazê-lo, com consequências incalculavelmente más para crianças inocentes. Retiradas por um período do dia dos cuidados e da supervisão de seus pais, as crianças são obrigadas a se associar com companhias viciosas e podem até mesmo ser influenciadas a se unir a gangues juvenis, a passarem a usar drogas e etc. Estes males não são exagerados, como qualquer leitor das notícias cotidianas sabe, mas fiéis ao ódio comum para com a distinção e superioridade individual, a paixão pelo nivelamento de uma igualdade forçada proclama: isto é bom. Deixe toda a criança ser forçada a aprender sobre a vida e ser forçada a se associar com tipos mais baixos da humanidade. A inveja e o ódio para com o filho potencialmente melhor e superior é aparente nesta posição e fundamenta o argumento da igualdade forçada e consequente supressão da individualidade superior. 1.5 Educação obrigatória versus educação livre. O reverendo George Harris descreveu os efeitos da educação obrigatória ao impor uniformidade e forçar igualdade, logo após o estabelecimento da obrigatoriedade. A educação já é tão comumente fornecida na América do Norte e em grupos e em outros países, 1897, que sem a necessidade de tentar prever condições imaginárias, não há nenhuma dificuldade em ver quanta igualdade é dada por esta oportunidade. A mesma quantidade de tempo é dada a todos. Os mesmos cursos são prescritos para todos. Os mesmos professores são designados para todos. A oportunidade não é meramente dada, ela é forçada sobre todos. Mesmo sob um programa socialista, é difícil imaginar qualquer arranjo para prover a educação que todos devem precisar mais ou menos igual do que o atual sistema de escolas públicas. Mesmo o Sr. Bellamy, um proeminente socialista totalitário de nossos dias, encontra escolas no ano 2000 a.C. modeladas como as do século XIX. Tudo muda, menos as escolas. Atrás de 50 carteiras exatamente semelhantes, 50 meninos e meninas estão sentados para recitar a lição preparada para todos. Mas a álgebra não é uma oportunidade para o garoto que não tem chance na matemática. Na verdade, quanto mais igual é a oportunidade aparente, mais desigual é a realidade. Quando a mesma instrução para o mesmo número de horas num dia pelos mesmos professores é provida para 50 meninos e meninas, a maioria não tem quase nenhuma oportunidade. Os estudantes brilhantes são contidos, os estudantes mais fracos são incapazes de acompanharem. Os estudantes médios são desencorajados porque os alunos brilhantes realizam suas tarefas com muita facilidade. Na década de 1940, o escritor e crítico inglês Herbert Reed enfatizou a diversidade do homem, apontando a objeção psicológica a um sistema nacional de educação obrigatório. A humanidade é diferenciada naturalmente em muitos tipos, e colocar todos esses tipos em um mesmo molde deve inevitavelmente levar a distorções e repressões.
As escolas devem ser vários tipos e seguir diferentes métodos e aprovisionamentos para diferentes disposições. Pode-se argumentar que, mesmo um Estado totalitário, deve reconhecer este princípio, mas a verdade é que a diferenciação é um processo orgânico, as associações espontâneas e itinerantes de indivíduos para um propósito particular. Dividir e segregar não é o mesmo que unir e agregar, é exatamente o processo oposto. Toda a estrutura da educação como um processo natural que temos concebido cai por terra se tentarmos fazer essa estrutura artificial. O grande filósofo Herbert Spencer apontou o despotismo inerente na educação obrigatória. O que significa que um governo deveria educar o povo? Por que eles deveriam ser educados? Para o que serve a educação? Certamente para ajustar o povo para a vida social, para torná-los bons cidadãos. E quem pode dizer que são bons cidadãos? O governo, não há outro juiz. E quem vai dizer como estes bons cidadãos podem ser feitos? O governo, não há outro juiz. Daí, a proposição é convertida nisto. Um governo deve moldar as crianças em bons cidadãos. Ele precisa primeiro formar ele mesmo uma concepção definida de um cidadão patrão e, tendo feito isto, deve elaborar tal sistema de disciplina calculado como parecer melhor para produzir cidadãos a partir deste patrão. Este sistema de disciplina é obrigado a ser cumprido até o fim, pois, se não for cumprido, permite que os homens se tornem diferentes daquilo que se julgou que deveriam ser e, portanto, falha naquela obrigação que foi ordenada para cumprir. A senhora Isabel Patterson resumiu brilhantemente a tirania da educação obrigatória estatal e a superioridade da escolha livre da educação privada. O controle político é, pela sua natureza, obrigado a legislar contra as declarações de ambos, fatos e opinião, na prescrição de um currículo escolar, no longo prazo. O conhecimento científico mais preciso e demonstrável certamente irá desagradar a autoridade política em algum momento, porque irá expor a tolice de tal autoridade e seus efeitos viciosos. A ninguém seria permitido demonstrar o absurdo sem sentido do materialismo dialético na Rússia, pela examinação lógica. E se a autoridade política fosse considerada competente para controlar a educação, isto aconteceria em qualquer país. Textos educacionais são necessariamente seletivos em assunto, linguagem e ponto de vista. Quando o ensino é conduzido por escolas privadas, há uma variação considerável em diferentes escolas. Os pais devem julgar o que desejam de seus filhos, que seus filhos aprendam, através do currículo oferecido. Então, cada um deve esforçar-se em busca da verdade objetiva. Em nenhum lugar haverá qualquer incentivo para ensinar a supremacia do Estado como uma filosofia obrigatória. Mas cada sistema educacional politicamente controlado irá inculcar a doutrina da supremacia estatal cedo ou tarde, quer com o direito divino dos reis ou com a vontade da maioria na democracia. Uma vez que tal doutrina tenha sido aceita, torna-se tarefa quase sobre-humana quebrar o domínio do poder político sobre a vida dos cidadãos. O governo teve em seus tentáculos o corpo, propriedade e mente dos cidadãos desde a infância. Um povo já teria soltado sua presa. Um sistema de educação obrigatória, financiado pelos impostos, é o modelo completo de um Estado totalitário. Neste ponto, é preciso acrescentar que, no atual sistema, o Estado encontrou uma maneira nos Estados Unidos de induzir as escolas privadas a ensinar a supremacia do Estado sem proibir as escolas privadas, como em outros países. Ao impor a certificação dos padrões mínimos
O Estado efetivamente, embora de forma sutil, domina as escolas privadas e as torna, na verdade, extensões do sistema de escolas públicas. Somente a remoção do ensino compulsório e de padrões obrigatórios poderá libertar as escolas privadas e permiti-las funcionarem de forma independente. A senhora Patterson lida sucintamente com o problema da educação e alfabetização obrigatórias. Mas algumas crianças não continuariam analfabetas? Poderiam, como algumas hoje e algumas no passado? Os Estados Unidos tiveram um presidente que não aprendeu a ler e escrever até se tornar não apenas um homem adulto, mas casado e ganhando seu próprio sustento. A verdade é que num país livre, alguém que permanecesse analfabeto poderia muito bem ser deixado assim. Embora a simples alfabetização não seja uma educação suficiente, mas a chave elementar para uma parte indispensável da educação da civilização. Mas a educação adicional na civilização não pode ser obtida de forma alguma, sob um total controle político das escolas. É possível há um certo modo de pensar no qual o conhecimento é buscado voluntariamente. E a senhora Patterson responde aos professores e educadores que tenderiam a responder em epítetos à sua crítica. Você acha que ninguém estaria disposto voluntariamente a confiar os filhos a você e o pagar para que os ensinem? Por que você precisa obter seus pupilos pela compulsão? Uma das melhores maneiras de encarar o problema da educação obrigatória é pensar numa analogia quase exata na área de outro grande meio educacional, os jornais. O que pensaríamos sobre uma proposta do governo federal ou estadual de usar o dinheiro dos pagadores de impostos para criar uma rede nacional de jornais públicos e obrigar todo o povo ou todas as crianças a lê-los? O que pensaríamos se, além disto, o governo proibisse todos os jornais que não se encaixassem aos padrões do que uma comissão do governo acha que as crianças devem ler? Essa proposta seria geralmente considerada um horror nos Estados Unidos e, no entanto, este é exatamente o tipo de regime que o governo criou no âmbito da instrução escolar. Jornais públicos obrigatórios seriam considerados uma invasão à liberdade básica da imprensa. No entanto, a liberdade escolar não é ao menos tão importante quanto a liberdade de imprensa? Não são dois meios vitais para a educação e informação pública, para a consulta livre e a busca pela verdade? É claro que a supressão da livre instrução deve ser encarada com horror, ainda maior do que a supressão da liberdade de imprensa, já que aqui estão envolvidas as mentes não formadas das crianças.